A graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com a Igreja de Deus, a videira que se reúne aí em Palmeiras de Goiás. É com profunda alegria e regozijo que nós temos ouvido falar do testemunho do que Deus está fazendo entre os irmãos aí na cidade de Palmeiras. Eu sei que um encontro como esse é um marco de um tempo novo na sua vida. Também é um marco de um tempo novo de Deus na sua família e na sua geração. O avô da minha esposa morava numa cidade interior, aí em Palmeiras, e ele tinha 30 anos de idade e não conhecia o Senhor. Alguns missionários vieram até a cidade de Palmeiras, pregaram o evangelho para ele. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele teve uma experiência com Jesus, foi salvo. Sua esposa foi salva, conheceu o evangelho de Deus. Esse homem teve 12 filhos. E esses 12 filhos conheceram o evangelho de Deus. Um deles era meu sogro, pai da minha esposa, que veio a conhecer o evangelho através do meu sogro. E a minha esposa hoje é casada comigo, que sou um pastor. Temos 3 filhos e os 3 conhecem o evangelho. Eu posso dizer para você que no dia que aquele senhor, Osório, aí na cidade de Palmeiras, teve um encontro com aquele missionário e recebeu o evangelho, naquele dia Deus estava mudando a vida dele. E de 4 gerações que viria após ele, hoje ele já está com o Senhor. Mas os filhos dele servem ao Senhor. Os netos servem ao Senhor. Os bisnetos servem ao Senhor. O evangelho entrou na geração daquele homem. Está acontecendo hoje aqui na sua vida. É para entrar e mudar a sua história, da sua família e das suas gerações. E eu digo mais, para mudar a história da sua cidade. O Espírito de Deus colocou no nosso coração que nós devemos espalhar o evangelho por essa nação inteira e pelas nações. Estabelecendo o testemunho de Deus em cada cidade através das células, que é a expressão da igreja nos lares. Nós somos uma igreja aqui em Goiânia, que começamos um dia com uma célula, que se tornaram 8 células, e no nosso primeiro culto, nós fizemos uma reunião com 50 pessoas na garagem de uma casa. Não foi num templo grande, não foi num prédio como nós temos aqui hoje, foi na garagem de uma casa. Um dia fomos uma célula, depois nos tornamos 8 células, e esses 50 irmãos, há 12 anos atrás, se reuniram ali. E assumiram o chamado de Deus de edificar uma igreja de vencedores. Uma igreja que é obra de Deus, genuína, que vai valorizar o ensino vivo da palavra, a unção do Espírito Santo, a integridade, a santidade, o caráter aprovado, o amor pelos irmãos e pelos perdidos. Uma igreja de vencedores. Esse é o chamado que Deus nos deu. E com esse chamado, o Senhor tem nos honrado. Nós temos o propósito de ganhar a nossa cidade inteira para Deus. E ganhar a nossa geração inteira para Deus, as cidades e nações inteiras. E o que tem acontecido aqui depois de 12 anos? Nós somos hoje mais de 3 mil células na cidade de Goiânia. Mais de 17 mil jovens e adultos. Sem contar crianças. Crianças somos mais de 10 mil. Ao todo somos mais de 27 mil pessoas na cidade. O mover de Deus chegou até nós. Agora o Espírito Santo tem falado conosco. Chegou o tempo de espalhar. Nós já temos espalhado por todos os estados do país. Já estamos presentes em 95% dos estados brasileiros. Nossas igrejas que têm mais idade, 10 anos, 7 anos, já têm cruzado a barreira dos milhares. Nossa igreja lá em São Paulo temos mais de 5 mil irmãos. No Rio de Janeiro temos mais de 1.500 adultos e jovens, sem contar as crianças, que são mais de 1.000. Em Palmas somos mais de 1.500 irmãos, adultos e jovens, sem contar crianças, somos mais 1.000 crianças também. Lá em Cusco, no Peru, nós somos uma das maiores igrejas do Peru, temos mais de 3 mil irmãos naquela cidade. Temos aberto igrejas de outros países, como Alemanha, França, Espanha, Portugal. Temos aberto igreja também nos Estados Unidos, temos aberto igrejas
Agora estamos com projetos de abertura de igrejas em Angola, na África e também no Japão. O Espírito de Deus está soprando, como nos dias dos apóstolos. A palavra de Deus diz em Atos 11, 21, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, e ele, tendo chegado ali, viu a graça de Deus que estava com eles, exortou-os a permanecer com firmeza de coração, servindo ao Senhor. O que aconteceu ali no tempo dos apóstolos era que os próprios irmãos comuns, que haviam se convertido no encontro, nas células, eles, por onde chegavam, no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, eles testemunhavam do Senhor, e ao testemunhar do Senhor, as pessoas eram agregadas, e eles passavam a reunir ali nas casas, numa célula, para amar